Então existem muitos tipos de molas, né? Existem muitos tipos de molas, mas eu segrego principalmente em dois tipos de molas. As molas pneumáticas, que são essas das fotos, essas fotos aqui, né? Eu tenho 3 conjuntos aqui de molas, né? Esse tipo de mola aqui não é muito aplicado em veículos médios, né? De porte médio, de grande volume de produção, né? Primeiro porque são caras, segundo, em geral, são usadas em suspensões ativas, né? Com controle eletrônico, certo? Tem um sistema muito complexo de bombas e tudo, compressor de ar, quer dizer, já que são pneumáticas. Então elas têm um custo muito maior que não se justifica num carro de alta produção, né? De baixo custo. Né? Então não é o que eu vou abordar hoje nesse vídeo. Isso aqui vai ficar para um outro artigo e posteriormente um outro vídeo, né? Porque é muito complexo aqui, tem muitos detalhes que precisam ser explicados. Mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo, tem a suspensão do Shunt, do Citroën XM, né? Que é aquele carro que apareceu no filme Ronin, né? Ele usava um sistema hidropneumático. Então as molas desses carros eram muito parecidas com essas da foto aqui. Outro detalhe é que aqui já contabiliza como mola e amortecedor. Né? Então, só para você ver, né? Não tem amortecedor aqui. Né? Aqui quando a gente passar para mola mecânica, é só a mola, certo? Ela vai contar apenas como mola. E aqui estão as molas mecânicas, né? Repetir aqui um feixe de molas, um desenho CAD. Né? O que é CAD? É desenho assistido por computador, certo? Quando a gente desenha a peça no computador, em softwares apropriados. Né? AutoCAD, CATIA, SolidWorks. AutoCAD não é muito da engenharia automotiva não, muito pouco usado, acho que, quer dizer, não é usado, né? Mas só o SolidWorks, CATIA, né? São esses softwares que a gente usa para desenhar esses componentes. Né? Então tem dois tipos de molas, tem as molas mecânicas e as pneumáticas. Como eu disse, vamos abordar apenas as mecânicas, né? E dentro das molas mecânicas eu tenho as variações, né? Eu tenho molas de flexão, eu tenho molas de torção e eu tenho molas helicoidais, certo? Todas elas com um princípio semelhante de funcionamento, que é através da deformação elástica, né? Ou seja, aquela deformação que, cessada a força, ela volta ao seu estado normal, o componente volta ao seu estado normal. Certo? Mas tem alguns detalhes que é importante mencionar, certo? Então vamos começar pelas molas de flexão. Esse tipo de mola é muito utilizado em veículos pesados, caminhões, trator, picapes, geralmente no eixo traseiro, certo? Que é a parte de carga. Né? Então você não vê muito em automóvel. O veículo que ainda a utilizou por um tempo, quer dizer, por todo o tempo de sua vida, né? Foi o Fiat Uno, se eu não me engano, mas esse novo Uno que está aí, que já não é mais novo, né, ele usa já o eixo de torção, né? Então é outro conceito de suspensão, então não usa essa mola aí. Então vamos lá, já são bastante conhecidas, certo? Como eu falei lá no começo, na introdução, elas já eram utilizadas, né, em carruagens, né? É um tipo de mola muito complexo de se projetar porque existem muitos detalhes aí. Basicamente, essas molas aqui são vigas, certo? Com dois suportes, certo? E no meio da mola vai estar o eixo que se conecta à roda, né? Então eu tenho muitos detalhes na produção dela, como por exemplo a espessura do feixe de lã, ou a espessura da mola, né? A quantidade de molas que eu vou ter, porque se eu tenho mais de uma, né, eu já não tenho mais uma mola de flexão, eu tenho um feixe de molas de flexão. Né? Então vai ter o que? A espessura, o tamanho da mola, né? O comprimento dela, certo? A disposição das articulações dessa mola, certo? Então existem muitos detalhes. Eu até coloco aqui
pontua aqui que as molas de flexão possuem diversas variáveis, né? Isso torna o projeto dela bem complexo, certo? Como, por exemplo, largura, espessura, quantidade de lâminas, ponto de ancoragem, né? A articulação delas, e o ângulo, além disso, o ângulo do elo, que são fatores que influenciam na constante da mola. Então, voltando aqui, constante da mola é o quão rígida ela vai ser, com o quanto ela vai se opor. Dependendo do valor da constante, ela pode se opor muito à carga que é exposta a ela, ou ela pode ser um pouco mais suave, ceder um pouco mais. Né? Já são feitas de aço mola, certo? Tem um formato semi-elíptico, né? A metade de uma elipse, e são fixadas no chassi do veículo, certo? Através de buchas, né? Nesses elos dela eu tenho buchas de borracha, né? Que fazem aquele intermédio ali da fixação com a carroceria para gerar o que? Uma articulação elástica, sem tanto atrito, né? Sem pontos de concentração, né? De tensão, certo? E vamos a seguir. Certo? Aqui um exemplo. Sim, e é importante pontuar também que as molas de flexão ela ainda tem variações, né? Eu tenho as molas na longitudinal, que é o que? Paralela ao eixo longitudinal do veículo. Como você pode ver, eu tenho aqui um eixo de tração, né? Provavelmente o eixo traseiro de um carro de carga, certo? E eu tenho ali o eixo apoiado na mola, né? E eu tenho essa configuração aqui, que são as molas dispostas na transversal, certo? Aqui eu tenho um feixe de umas duas molas, três no máximo, ou só uma, pode ser só uma mola também, mas eu vou já dar um detalhe importante de quando é só uma mola, certo? Isso aqui parece muito uma suspensão dianteira de um carro esporte, né? Existe essa configuração e ela é até bastante útil, né? Você vê aqui que eu tenho um arranjo que me dá, olha a quantidade de espaço que eu tenho entre esses braços de suspensão, os amortecedores, né? Isso tudo é muito estratégico, nada é por acaso, né? Então aqui eu pontuo algumas diferenças. Em posição longitudinal, o eixo é fixado no centro da mola, como mostrei lá, né? Enquanto que na posição transversal, esta é fixada nas extremidades e no centro da mola está a fixação dela no chassi ou no subchassi do veículo. Então vamos continuar. Né? Então nesses casos eu posso, como eu falei, eu posso ter um feixe de mola, eu posso ter a mola sozinha, né? Posso ter uma mola única, né? Uma mola de flexão única. E aí a gente chega numa demanda importante, porque essas molas ela tem que resistir a toda a carga que o veículo vai suportar. Se esse veículo passa a carregar tem uma carga muito grande, muito excessiva, a tendência é que ele desça a carroceria ao máximo do curso da suspensão e ela ficar na altura crítica, ponto de raspar a suspensão, ou de raspar o chassi no chão, né, na pista. E aí, quando eu uso apenas uma mola, né, uma mola de flexão, a gente chama essa configuração de mola parabólica. Por quê? Vamos tentar ver nessa foto alguns detalhes. Como você pode ver, eu tenho uma pequena diferença aqui, ó, uma pequena protuberância aqui e aqui na ponta. E não dá tanto para perceber, mas nessa região central eu tenho uma espessura maior. Perceba que aqui eu venho com a espessura e aqui eu vou começando aumentando, aumentando, aumentando. Por que que o fabricante faz isso? Porque à medida que vou pondo mais carga na mola, essas variações aqui da mola, né? Essas variações de dimensão aqui geram variações na seção transversal da mola. O que é a seção transversal? Eu vou pegar uma ferramenta e vou cortar a mola no meio e eu vou poder olhar ela cortada aqui, a espessura. Então, se eu sair fatiando a mola, vai ter pontos que eu tenho uma espessura bem pequenininha, que eu vou ter uma área mais estreita, uma área mais larga. O que acontece? A força vai sendo distribuída de forma variada
ao longo do comprimento da mola. Então, quanto mais carga eu vou botando, essa força vai ativando os comprimentos da mola, né? Cada ponto da mola. E aí, quando chega nessas variações de espessura, de área da seção transversal, a mola vai ficando mais rígida, ela vai se opondo mais à carga para impedir que o carro bata no chão. Então, quando eu tenho essa configuração aqui de feixe de mola único, ou de mola de flexão única, sem feixe, eu preciso mitigar esse problema, certo? De caso o usuário coloque muita carga na mola. Né? E aí, como é que eu vou garantir que o carro não vai bater no chão? Então, é dessa forma aqui. Aqui um exemplo do Corvette, se eu não me engano, eu não sei dizer qual versão do Corvette, mas é já um dos mais atuais, pelo menos de 2015 para cá, creio eu. Né? E a gente está vendo aqui basicamente essa configuração que a gente viu aqui. Tá aqui. Essa é a configuração do Corvette. Certo? Eu tenho uma suspensão duplo A, amortecedores aqui na posição inclinada, né? E eu tenho a mola aqui por debaixo. Estrategicamente feito para posicionar o V8, né? Você vê, ó, tá bem embaixo aqui da parte do powertrain, né? Ou seja, provavelmente eles não queriam uma suspensão McPherson que ia levantar, ia deixar a área, né? A área frontal do carro muito alta, estão pensando em aerodinâmica, né? Aqui eu dou um, assim, formato semi-elíptico das molas. Em muitas aplicações, os feixes de molas permanecem em perfil quase plano durante o seu uso, geralmente sem carga nessa condição. Em algumas aplicações de molas semi-elípticas, apresenta-se mais de uma lâmina. Pronto. Aí a gente vai chegar naquela configuração que a gente vê muito em picape, caminhão, máquinas pesadas. Por que tem mais de uma lâmina? Certo? Acrescenta-se mais de uma lâmina, formando um feixe de molas, certo? Onde eu tenho uma lâmina maior, aí as outras vão reduzindo de tamanho. Qual é o objetivo aí? Eu já vou mostrar. O objetivo desse conjunto de lâminas é aumentar a área da seção transversal da mola, e assim eu vou, à medida que eu vou pondo mais carga, eu vou ativando as outras molas e vou aumentando minha área de seção transversal. O que é que acontece? Aquelas forças que estão agindo, né? A gente não vê, mas eu tenho uma força aqui em cima da mola, essas forças vão se distribuindo ao longo da mola. Então, quando vai pegando mais molas, vai passando, a área vai aumentando e a mola vai ficando mais rígida. Então, é justamente com isso para lidar com a carga que vai ser colocada no veículo. Aqui eu dou alguns detalhes sobre isso. Né? A primeira lâmina é maior, né? Comprimento maior, colocada sobre as demais e fixadas a estas através de abraçadeiras. Aqui eu tenho algumas abraçadeiras aqui, mas eu acho que aqui é só uma mola, ou duas, não. Aqui é um exemplo de duas molas. Você vê que aqui ó, tem uma abraçadeira para manter as molas juntas, porque só uma mola é fixada no chassi, a outra está fixada na própria mola. Né? Isso é um arranjo muito comum para aumentar a rigidez da mola. Né? Aqui ó, eu tenho mais de uma mola aqui. Eu tenho, deixa eu ver, tenho 3 molas aqui, não, 2. Né? A de baixo ela não tem o mesmo comprimento, ela não tem o mesmo arco semi-elíptico da de cima. Né? Então só a de cima está no chassi. Né? E essa abraçadeira metálica, além de conectar o eixo, a mola, ela também conecta a outra mola, a mola de baixo. Né? E o objetivo é esse, é eu deixar a rigidez progressiva à medida que eu vou pondo mais carga na mola, que vai ativando as molas de baixo. Certo? É como aqui, ó, confirmando a utilização de um feixe de molas, permite uma maior rigidez e capacidade de carga da suspensão em relação à mesma suspensão com mola única. Certo? E como essas molas elas estão em contato, então tem um atrito ali. Esse atrito ele é até favorável, porque ele acaba tendo um efeito amortecedor, um amortecimento por atrito, certo? Mas, como todo bom atrito, gera desgaste, né? E isso tem que ser contabilizado na manutenção. Certo? Outro fator relevante para as molas semi-elípticas é o ângulo e a posição do elo. O elo pode apresentar-se
O elo é essa conexão aqui, ó. Você está vendo que eu tenho uma conexão fixa no chassi e aqui eu coloquei um pequeno elo no chassi para essa conexão variável. O elo pode apresentar posições diferentes em relação a uma linha imaginária que passa pelos dois olhares da mola. Os olhares é onde fica a bucha da mola para conectar no chassi. Certo? Acima ou abaixo dessa linha, o seu ângulo e com seu ângulo de frente ou de costas para a bucha. Aqui eu tenho mais um exemplo. Né? Não sei porque a foto ficou assim. Tem que editar e ajeitar isso aí. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma mola não carregada. E aqui eu tenho uma mola também não carregada. Né? Aí eu coloco o peso na mola. Né? Uma carga F, ou seja, vamos supor que o carro estava no elevador. E aí o carro foi para o chão. Né? Então ele empurrou a mola. E aí tem-se uma alteração aqui no elo. O que é que o elo faz? Ele tensiona a mola. Ele puxa a mola. Certo? Gerando uma pré-tensão na mola. Nesse caso aqui é uma mola única. Né? Já para lidar com a variação de carga. Né? Que esse veículo vai ter. Né? Então ele já quando eu vou pondo carga, a próprio deslocamento da mola desloca o elo e aí eu estico a mola um pouco, ela fica com uma tensão maior, né? Uma rigidez maior e aí eu consigo suportar a carga que foi colocada. Aqui eu dou um pequeno parênteses sobre isso, né? Quando o ponto de fixação do elo encontra-se dentro do comprimento da mola, o ângulo do elo permanece à frente da bucha. Assim, a mola terá a característica de aumentar a constante de mola à medida que for flexionada. Olha aí. Considerando neste caso, uma mola montada com seu perfil côncavo para cima, perfil côncavo, isso aí. Quando a fixação dela é afastada do comprimento da mola, esta passa a ter a característica de reduzir sua constante de mola à medida que se flexiona. Ou seja, a mola vai ficando suave. Né? A mola em posição de repouso possui uma determinada constante, que reduz à medida que se flexiona. Vou tirar esse quando aqui. Caso a mola seja flexionada, a ponto de deixar seu perfil côncavo para cima e admitir uma posição retilínea, nesse caso, o carro sentou, a mola vai, né? Logo acima da linha imaginária dos olhares, né, que é o ponto de fixação, a mola passa a obedecer à situação anterior, ou seja, ela passa a ficar mais suave. A constante de mola passa a aumentar com a flexão, gerando o efeito contrário, ou seja, ela fica mais rígida. Então, nos casos acima, se a mola for instalada com o perfil elíptico voltado para baixo, essas considerações passam a ser contrárias. Ou seja, eu posso ter uma mola montada com a concavidade para baixo, apontada para baixo, né, desse jeito, ou posso deixar ela para cima. Depende da configuração da suspensão do veículo. Certo? Esse tipo de mola é uma das menos eficientes. E embora sirvam como elemento de ligação, o que eu quero dizer com isso? Esse tipo de mola ela tem uma interessante capacidade de manter a roda no lugar. Né? Se você perceber aqui não dá muito para ver, mas aqui ó, eu não tenho braço de suspensão. Né? Eu não tenho braço que vai variar a posição da roda assim em termos de cambagem e convergência, ou seja, a mola nesse caso ela acaba atuando como um controle de posição da roda, né? Ela impede qualquer inclinação da roda. Por outro lado, geralmente esse tipo de mola nessa configuração só é utilizado em suspensão rígida ou semi-rígida no máximo, né? Então é uma curiosidade interessante dela, né? Mesmo sendo uma mola já bem antiga, ela tem peculiaridades que, dependendo da aplicação, são bastante úteis, certo? Por outro lado, elas são molas um pouco ruidosas, né? Devido à questão do atrito, né? E esse atrito acaba gerando uma consequência em termos de manutenção.